Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você que me assiste nesse momento. Eu sou o Clóvis Struschel, poeta, escritor, fotógrafo artístico aqui da cidade de São Gonçalo. Primeiramente, eu quero agradecer ao Governo do Estado e à Secretaria Especial de Cultura por nos ter possibilitado essa oportunidade de transmitir a arte em expressões diversas, dos mais diferentes segmentos, refletir nossos pensamentos, nossa forma de enxergar o mundo. Isso é muito importante, isso é um incentivo à cultura, incentivo aos artistas, aos fazedores de cultura, e que mais engajamentos e oportunidades como essa surjam na cidade, no estado, no país. A arte precisa desse tipo de apoio e nós ficamos muito satisfeitos com esse tipo de oportunidade e ação política dos nossos governantes. Vamos começar o Sarau Struschel, é um sarau de poemas e fotopoesia. Eu costumo dizer que a minha poesia ela anda por meandros entre Manuel de Barros e a coisa orgânica e a coisa marginal do Leminski, do Chacal. É bem assim que eu enxergo os meus poemas, a minha poesia. E as minhas fotos de poesias eu retrato a coisa suburbana, a coisa peculiar que existe, os detalhezinhos miúdos, as coisinhas miúdas, né? A minha fotopoesia é onde eu registro o que eu vejo pelos lugares onde eu ando aqui na cidade e no Rio de Janeiro. Vamos ao primeiro poema deste sarau. Amanheceu, tudo fez-se sol, e essas brumas de outono apeteceram meus versos. Um pássaro ligeiro mordisca uma cerola no jardim e um encantamento me toma. Tomo um café, penso, divago cores mouras e algum amor novinho em folha. Há um chamamento de delírio enquanto troco firulas com os lírios e eles me disseram que na madrugada houve samba entre os mascates saturninos que os trouxeram poções de encantamento e sorte. Eu entendo sobre coisinhas miúdas, pedrinhas brancas, acerolas com mordiscos de pássaros, chamamentos de lírios, folhas muito verdes que acendem os primores, cheiro de terra, cheiro de vento, cheiro de sol e lua, cheiro dos amantes ardentes que se esvairam às 3 a.m., cheiro de badulaques de uma preta que bem cedinho passa em frente de casa, rumo à labuta matutina. Entendo de pequenos insetos, formigas, pétalas, me encontro mais pelos riachos que nas avenidas. Me encontro mais em meu jardim que em algum arranha-céu. Acho que poesia tem a função de elevar mais adequada que os elevadores. O meu mundo é das pequenezas do infinitum e sua força sutil e infalível. Assim me sorvo, me pinto em cores e dou-me as pintas. Assim eu sambo, bebo, gargalho, choro, sinto. Assim me vejo e vejo outro. Assim, de um modo assim, somente assim, assim, sim. Amanheceu, tudo fez-se sol, e essas brumas de outono apeteceram meus versos. Esse poema é a coisa orgânica, né? O que eu quero dizer com ele é que a poesia, se não delira, anula, né? As pessoas hoje vivem numa rotina corrida, enfim, muitas vezes exaustiva, né? E esquecem que, de repente, falar sobre chamamentos de lírios, sobre mascates saturninos que trazem poções à noite e fazem samba num jardim, né? Manuel de Barros, ele me ensinou sobre essa questão do verbo delirar, né? Da coisa, do encantamento, da coisa lírica, né? Da coisa de que tudo pode, né? A poesia tudo pode, ela pode falar de qualquer assunto de uma forma lúdica e primorosa, entendeu? Os chamamentos de lírios, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Isso cada um entende de algum jeito, da sua maneira, né?
Eu falo muito de chamamentos de lírios em meus versos. Falo muito desses mascates saturninos que chegam nas madrugadas, né, trazendo poções. Eu falo muito nos versos que há uma vicissitude, uma coloração diferente no jardim, em que na madrugada houve samba, né? Isso é pura poesia, assim. A minha poesia orgânica, ela se beira e se debruça sobre esse tipo de delirium, né? Se um verso não delira, ele anula. A poesia, ela precisa viajar, voar, né? Isso é encantamento, isso são as tais poções de sorte, encantamentos que os mascates trouxeram. Um pouco do que eu quis falar com esse poema, né? Vamos aos outros agora. Vamos continuar o Sarau Strúchel. Me encontro mais nas beiras de riacho que nas avenidas. Ali, frente ao riacho, sentado meio às pedrinhas, ali converso com a poesia, um laço de poeta e poema, e o som do riacho, e os pássaros, as plantas e todo o mistério. Num laço riacho, poesia, poeta, poema, pássaros, plantas e todo o mistério. Bom, esses versos, eles continuam, né, esse enredo que eu comecei orgânico no sarau. Aquela coisa, me encontro mais frente aos riachos, né? Me encontro mais frente aos riachos que nas avenidas. É envolto dessa atmosfera aqui, ó, que a minha arte ela se sorve. Mas não é somente isso. Agora, o próximo poema que eu vou ler para vocês, ele já é da coisa mais leminskiana, assim, da coisa mais boêmia, urbana, né? Eu tenho me calçado, assim, me adentrado, viajado entre a coisa das coisinhas miúdas do Manuel e a coisa da marginalidade mesmo do Leminski. Assim, eu tenho esses dois poetas dentro de mim, né? Então vamos ao próximo poema. Vamos começar agora a atmosfera mais poesia marginal desse sarau. Falhei ligeiro numa madrugada torta, torpe e imensa de uma lua sangrenta. Duas travestis fumavam numa esquina torta, torpe e imensa e me recitaram alguns versos de Leminski. Embebedado, falhei novamente ao tentar recordar algum trecho bucólico de Bukowski. E elas me entenderam deste jeito estranho que só os noturnos entendem. Logo caminhei mais adiante. Entrei num bar agitado e impliquei em versos ébrios num cantinho quase claro, quase escuro, que tocava gal ali, e ali mesmo chorei. Era um choro que assoprava as feridas como quem amansa um felino feroz e faminto. Os outros bêbados me entenderam como só os noturnos entendem. Foi lindo, mítico, dentro, fora, torto, torpe, imenso de uma lua sangrenta que insistia em versos. Voltei para casa tão imenso como aquele céu estranho. E o céu estranho daquela madrugada imensa me entendeu como só os noturnos entendem. Bom, esse poema é sobre a boemia, né? Sobre a madrugada, sobre a coisa brusca, né? E a lua sangrenta, né? A coisa das travestis fumando na esquina, os ébrios, os bêbados, os bares onde tocam músicas em que fazem, né, os delirantes, os embriagados sentirem emoção, e é sobre o entendimento dessa galera, né, da noite, que um entende o outro, jeito estranho, jeito, né, malemolente, malandro, muito visceral, né? Os noturnos entendem os noturnos, né? A noite tem disso, os estranhos, os poetas, os artistas, os boêmios, né? Carnavalizam em comunhão pelas madrugadas, pelos bares, pelas esquinas. Os marginais, eles
eles se convergem e há uma conexão ali de, pô, eu te acolho, você me acolhe, enlouqueça aí, né? É sobre isso. Bom, voltaremos agora à linha orgânica do sarau. Eu vou ler o próximo poema. Mato com gorjeio. Era um pássaro ferido meio a folhas secas. Eu assoprei suas asas até chegar o voo. E se curou divino, feito um Deus puríssimo. É sobre o pureza, né? É sobre a coisa do salvar, né? Da salvação da poesia. Cada poesia pode salvar, acalentar, assustar, né? Pode transmitir muitos sentimentos, né? Então essa poesia fala do pássaro que num sopro de poesia ele se curou divino, né? Feito um Deus puríssimo. E é isso que eu quis transmitir com esse poema. Bom, nesse carnavalizar de enredos orgânicos e marginais, eu vou voltar agora com esse sarau com um poema um pouco mais concreto, né? Mas sem perder o delírio, o lírico, eu vou ler para vocês o poema que vem a seguir. Fragmentos de cacos de vidro encravados nos corações sonhadores. A vida hoje é foto, flash, coach, brute. Eu sonho com um poema desvario, um poema que afague a solidão dos corações pleidianos, poéticos, pardos, vermelhos e azuis. Neste mundo aqui, pau é pedra, mas não é o fim do caminho, ainda não pode, não deve ser, não é. Há caminho para os delirantes, e penso ser o prosseguir do caminho a poesia, ou o conhaque, ou o cigarro, ou sei lá, um gozo ebuliçoso, um homem viril e gostoso, uma dançarina do tchan, uma exposição de fotos que amplia as entranhas dos poros. Sei lá. E ainda imagino eu e ela, num destes jardins de primavera, sorvendo versos de Ana Cristina César. Ao final de cada verso, um riso atônito de canto de boca, e logo a respiração boca a boca, assoprando cada um dos cacos de vidro encravados em corações sonhadores e sóis. É um pouco sobre os delirantes, né? Sobre os corações solitários, sobre a solidão dos apaixonados, dos amantes, dos sóis, né? Dos que buscam um aconchego no casulo. E também ele fala de libertação, né? Ele fala de um encontro ali que abranda a chama acesa no peito e afaga, né? Ele termina com um suspiro. Vamos agora ao próximo poema do Sarau Strúxel. Obrigado a você que está aqui até agora acompanhando, né? Hoje a poesia ela anda um pouco esquecida na grande massa, né? A gente tem que alinhar tudo isso com a sociedade, e que cada vez poetas tenham mais voz, e que mais saraus surjam, e que os versos sejam impressos em cada poste da cidade, né? Eu sonho com isso, né? Eu sonho que haja poesia nos postes, nos murais das escolas, das universidades. A poesia ela não pode ficar esquecida no livro antigo ou engavetada nos armários. Ela precisa se mostrar, né? Porque a poesia salva, ela é salvação, ela é um acordar, né, de chamamentos. Então, que mais saraus surjam, que poetas tenham voz, que eles enxergam o mundo de um jeito que é único, né, que é peculiar. E que mais saraus surjam para que a gente possa ter mais chamamentos de lírios, mais bardos vindouros de Saturnos que fazem samba nos jardins e trazem poções de encantamento e cura, enfim. Precisamos da poesia. A poesia ela é salvação, é coisa de cura, né? Eu falo isso num poema meu. Poesia é coisa de cura, poesia é salvação. Mas vem para o corpo, para a alma, para a mente,
Ela precisa ter mais espaço na grande massa, nas mídias. Os poetas precisam ser ouvidos, assim. Isso eu clamo enquanto poeta, né? A gente precisa ter uma voz ativa na sociedade. Vamos começar agora a atmosfera mais poesia marginal desse sarau. Falhei ligeiro numa madrugada torta, torpe e imensa de uma lua sangrenta. Duas travestis fumavam numa esquina torta, torpe e imensa e me recitaram alguns versos de Leminski. Embebedado, falhei novamente ao tentar recordar algum trecho bucólico de Bukowski. E elas me entenderam deste jeito estranho que só os noturnos entendem. Logo caminhei mais adiante. Entrei num bar agitado e impliquei em versos ébrios num cantinho quase claro, quase escuro, e tocava gal ali, e ali mesmo chorei. Era um choro que assoprava as feridas como quem amansa um felino feroz e faminto. Os outros bêbados me entenderam como só os noturnos entendem. Foi lindo, mítico, dentro, fora, torto, torpe, imenso de uma lua sangrenta que insistia em versos. Voltei para casa tão imenso como aquele céu estranho. E o céu estranho daquela madrugada imensa me entendeu como só os noturnos entendem. Bom, esse poema é sobre a boemia, né? Sobre a madrugada, sobre a coisa brusca, né? E a lua sangrenta, né? A coisa das travestis fumando na esquina, os ébrios, os bêbados, os bares onde tocam músicas em que fazem, né, os delirantes, os embriagados sentirem emoção, e é sobre o entendimento dessa galera, né, da noite, que um entende o outro, o jeito estranho, o jeito, né, malemolente, malandro, muito visceral, né? Os noturnos entendem os noturnos, né? A noite tem disso, os estranhos, os poetas, os artistas, os boêmios, né? Carnavalizam em comunhão, pelas madrugadas, pelos bares, pelas esquinas. Os marginais, eles se convergem e há uma conexão ali de, pô, eu te acolho, você me acolhe, enlouqueça aí, né? É sobre isso. Bom, nesse carnavalizar de enredos orgânicos e marginais, eu vou voltar agora com esse sarau com um poema um pouco mais concreto, né? Mas sem perder o delírio, o lírico, eu vou ler para vocês o poema que vem a seguir. Fragmentos de cacos de vidro encravados nos corações sonhadores. A vida hoje é foto, flash, coach, brute. Eu sonho com um poema desvario, um poema que afague a solidão dos corações pleidianos, poéticos, pardos, vermelhos e azuis. Neste mundo aqui, pau é pedra, mas não é o fim do caminho, ainda não pode, não deve ser, não é. Há caminho para os delirantes, e penso ser o prosseguir do caminho a poesia, ou o conhaque, ou o cigarro, ou sei lá, um gozo ebuliçoso, um homem viril e gostoso, uma dançarina do tchan, uma exposição de fotos que amplia as entranhas dos poros. Sei lá. E ainda imagino eu e ela, num destes jardins de primavera, sorvendo versos de Ana Cristina César. Ao final de cada verso, um riso atônito de canto de boca, e logo a respiração boca a boca, assoprando cada um dos cacos de vidro encravados em corações sonhadores e sóis. É um pouco sobre os delirantes, né? Sobre os corações solitários, sobre a solidão dos apaixonados, dos amantes, dos sóis, né? Dos que buscam um aconchego no casulo. E também ele fala de libertação, né? Ele fala de um encontro ali que abranda a chama acesa no peito e afaga, né? Ele termina com um suspiro.
Vamos agora ao próximo poema do Sarau Strúchel. Obrigado a você que está aqui até agora acompanhando, né? Hoje a poesia ela anda um pouco esquecida na grande massa, né? A gente tem que alinhar tudo isso com a sociedade, e que cada vez poetas tenham mais voz, e que mais saraus surjam, e que os versos sejam impressos em cada poste da cidade, né? Eu sonho com isso, né? O sonho é que haja poesia nos postes, nos murais das escolas, das universidades. A poesia ela não pode ficar esquecida no livro antigo ou engavetada nos armários. Ela precisa se mostrar, né? Porque a poesia salva, ela é salvação, ela é um acordar, né, de chamamentos. Então, que mais saraus surjam, que poetas tenham voz, que eles enxergam o mundo de um jeito que é único, né, que é peculiar. E que mais saraus surjam para que a gente possa ter mais chamamentos de lírios, mais bardos vindouros de Saturnos que fazem samba nos jardins e trazem poções de encantamento e cura, enfim. Precisamos da poesia. A poesia ela é salvação, é coisa de cura, né? Eu falo isso num poema meu. Poesia é coisa de cura, poesia é salvação. Faz bem para o corpo, para a alma, para a mente. Ela precisa ter mais espaço na grande massa, nas mídias. Os poetas precisam ser ouvidos, assim. Isso eu clamo enquanto poeta, né? A gente precisa ter uma voz ativa na sociedade. Bom, continuando com o sarau, né? Agora com o enredo marginal, né? Urbano, vou ler o próximo poema. Guimbas de cigarros e pétalas secas no asfalto do meu peito, todo rarefeito, algum desajeito, minha teimosia, poesia. E ainda que fosse delirium, amor ou ira, ou mesmo cisma, meus versos insistem em vagar, por becos estreitos, bares sugismundos, prostíbulos puros e tais igrejinhas com escadas enormes para chegar no altar. Talvez seja delírio mesmo. Talvez seja rito, riso, ato ou álcool. Tem vez que desato 1000 nós em versos íngremes, turvos, claros, santos, raros e comuns, muitos ou alguns, em escritos moribundos, neste guardanapo de seda deste mesmo bar sugismundo, e minha poesia, por vezes, mora aqui. Bom, essa é a coisa, né, um tanto quanto, como falei anteriormente, né, da coisa noturna, dos boêmios, dos malandros, dos bares suburbanos e de toda a atmosfera que envolve tudo isso, né? Pétalas secas no asfalto do meu peito, uma coisa bem rua, bem noturna, bem visceral, né? Esse poema ele retrata a coisa do verso sujo, né? Do verso. O verso nem sempre precisa falar de coisas perfeitas, ou coisas lúdicas, ou coisas bonitinhas, né? Às vezes a poesia ela também fala do que está no avesso, né? Ela emerge tudo isso, né? Através de poesia, através de arte, né? O avesso, o que está aquém da visão tradicional, né? Também mora nos versos, e isso pode poetizar e pode inspirar, né? Alguns cineastas como Almodóvar, por exemplo, que eu amo, ele retrata muito isso, né? A coisa que não está no óbvio, que não está ali na visão da grande massa, na visão óbvia, né? Ele também, em seu cinema, ele mostra o que está obscuro, a coisa visceral, a coisa crua, né? E é basicamente isso que eu quis transpor com esse poema, a coisa crua.
Próximo poema do Sarau Strúchel. Úrsula assopra as feridas, põe mertiolate, assopra novamente. Mertiolate é um remédio cardíaco no universo de Úrsula. Em seus versos, amores bandidos, sangue, porra, lírios, teimosias, fardos, fatos, nacos, beira de rio, beira de ponte, guimbas de cigarros. Os seus versos são horizontes em seu peito. Úrsula passa mertiolate também em seus versos. Eles igualmente ardem. Então assopra, assopra, assopra. Isso é sobre dor, né? Mertiolate é um remédio cardíaco no universo de Úrsula, né? Aquela coisa onde o coração tá machucado, tá arranhado, tá ralado, né? E aí ela passa mertiolate no coração, nos versos. É sobre a coisa humana, né? Sobre a coisa que nos pega numa terça às 7 ou num domingo às 3. Aquela melancolia humana que todos sentimos e que faz parte da vivência, né? Bom, continuando o enredo melancólico, doloroso, né, da coisa humana, eu vou recitar para você que está aí me assistindo o próximo poema. Não são versos de amor, nem lástima ou malogro. É apenas uma dor de poeta em que brota flor no poema. Por uma centelha, por uma melena, busco enfeitar o céu nublado com poesia. O peito nublado com poesia. Por vezes ilhado em poesia, finco meus pés com a fé de um verso ensolarado e um peito tão cheio, brilhando em risos. Para vocês verem como é essa transformação poética, né? Onde a dor faz brotar flor no poema e, de repente, vem uma luz reluzente, brilha em risos, né? Aquela coisa do insight, né? Da coisa de uma dor que vem, de repente, alguma coisa surge, alguma memória, alguma afetividade, algum instinto, e de repente aquilo é lavrado, né? Lavado e livrado e vira bem-estar de novo, alegria de novo, né? Há um segundo atrás pode estar triste, um segundo depois, de repente, você deu uma gargalhada, você sorria, você vai se acalmar, né? Você vai lembrar de uma memória afetiva e gostosa. Sobre isso, esses versos. Vamos partir agora para outra atmosfera poética. A sobriedade não apraz poesia. A poesia para a insânia, assim como o canto livre é para os sabiais. Se o verso não delira, anula. Gosto do verso vagabundo. O verso que no não dizer grita dentro. Apavora a calma da beira de rio e lembra um rock 80, algum funk, sei lá. Não gosto do estilo intelectual personagem que sorve palavras difíceis para apresentar discurso vago. A poesia é papo reto. Os andarilhos sabem, os bêbados sabem, as travestis putas, os frades, os dançarinos de passinho. Se a poesia não é popular, se não chega no gueto, se não fala a linguagem dos manos, das manas, para quê? Quero a reforma da poesia que chegue em todas as quebradas. A poesia é para todos, e todos precisam ter acesso direto e simples e complexo e óbvio e delirante. O elo da poesia é sentimento, suor, gozo, lama, nuvens, cigarros acesos. E eu torço, meio desvairado eu torço, por um prêmio Jabuti vindouro da Rocinha, Manguinhos, São Gonçalo, Vale do Capão, por que não? A poesia não mora apenas no Leblon. A poesia mora no ler, reler, vestir cada verso, tentar. Poesia é tentação, então tente, entende, não entende, sorva. Poesia é tentação. Esse é um dos últimos poemas que eu escrevi nesses tempos e é um dos que eu mais gostei, assim.
é de fato o que eu quero dizer e o que eu quero com a minha arte, o que eu almejo. Isso fala muito de São Gonçalo também, né? Aqui a gente tem uma roda de rap muito ativa e eu considero aqueles versos daqueles garotos, enfim, poetas, poema, é marginal aquilo. E fala de uma realidade que muitas vezes quem está na Zona Sul ou quem vive numa classe assim financeira um pouco mais adequada não entende porque não vivem aquilo, né? Porque não viram de frente como é que é o gueto, como é que é uma favela, como é que é um subúrbio, como é que a coisa se procede e se converge, se entende ali, né? Entre os habitantes daquele lugar. Então, eu sonho mesmo com o Prêmio Jabuti para São Gonçalo, para Rocinha, para Manguinhos, para o Vale do Capão, para Cascadura, para Madureira, né? Que surjam poetas, enfim, que a gente possa criar uma cultura de leitura, né? Uma cultura de amor à poesia, né? O rap hoje ele traz um pouco isso, mas é uma coisa musicada, é uma coisa que tem beat, muitas vezes é uma coisa mainstream, né? Aquela coisa pop e muito formulada. E como eu falei nesse poema, eu gosto do verso vagabundo, né? O verso sem métrica, o verso que não está preocupado muito com perfeição ou com o que vão achar disso ou daquilo, né? O verso livre. Verso livre, livra. Livro livre, livra. Eu fiz esse haikai uma vez, né? É sobre isso, é sobre os guetos, o subúrbio, os poetas esquecidos, desacreditados, a coisa que não tem voz e que precisa ser ouvida, precisa gritar. Esse poema é urgente, né? Ele soa urgente e eu gostaria muito que ele fosse repassado e compartilhado e lido e relido e recitado, porque ele é necessário. Bom, e cai a tarde, né? Virá a noite e eu encerro aqui essa primeira parte, né? Que foi o recital do Sarau Strúchel. A seguir virão as fotopoesias, já faladas no início, né? Eu aproveito para fazer um jabazinho aqui, vender meu peixe, né? Eu tenho um Instagram que é o Versos de Guardanapos, é o nome de usuário. E lá você pode conferir muito mais da minha obra, né? Quero agradecer mais uma vez ao Governo do Estado e à Secretaria Especial de Cultura por ter nos proporcionado essa oportunidade de dizer eu sou, né? De dizer eu faço, de dizer eu penso assim, eu não penso assim, eu existo, né? E para vários segmentos da arte, para vários fazedores de cultura, o que foi muito abrangente esse edital, o que é um bálsamo, né? Então, obrigado a você que ficou até aqui, né? A gente andou aí por meandros poéticos distintos, emoções distintas. Espero que você tenha entrado nesse carrossel lírico, poético, boêmio, né? De povo de rua e de povo ribeirinho, né? E que você, ao terminar de assistir esse sarau, se sinta mais inspirado, melhor, se sinta mais acreditado, né, na coisa de que é possível sim a gente espalhar poesia, a gente amar poesia, a gente ler poesia, a gente viver de arte, né? Então, muito obrigado a você que ficou aqui até esse momento. A seguir segue a exposição de fotopoesias que eu faço pelo Rio de Janeiro, por São Gonçalo, e quero dizer que foram momentos felicíssimos para mim, assim, foi muito prazeroso eu estar falando os meus poemas e dizendo um pouco mais sobre quem sou, sobre como penso. Eu existo, né? Basicamente foi assim, né? Eu existo, eu estou aqui, né? Me acolho, eu te acolho. Eu tenho certeza que será assim que todos os fazedores de cultura que foram contemplados nesse edital brilhante se sentirão. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!